Oi, pessoal. Como eu prometi, vamos falar sobre estudar inglês, né? Vamos trabalhar com uma língua que realmente faz a diferença para as pessoas que estão aprendendo no Brasil, né? Para as pessoas que querem crescer, querem buscar uma melhoria, seja de trabalho, de estudo, alguma coisa assim. Tá, a gente vai falar sobre alguns problemas e algumas coisas que vocês podem fazer para solucionar esses problemas. O primeiro problema no Brasil é que a maioria das escolas de inglês, elas se aproveitam dos alunos. Por quê, né? Nossa, por que você está falando isso? Bom, é verdade, essa é a verdade. Por que eles se aproveitam dos alunos? Porque, primeiro, eles sabem que uma língua não pode ser ensinada, ela só pode ser aprendida. Eu sei que esse conceito é um pouquinho difícil de entender, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso e vou explicar detalhadamente. Mas basicamente o que significa é que o sucesso em aprender uma língua vem do aluno e não do professor. Você pode ter o melhor professor do universo. Se você não tiver vontade de aprender o que ele ensina, se você não tiver uma motivação para aprender o que ele ensina, não vai adiantar, você não vai aprender nunca. Você não vai conseguir entender os conceitos, os princípios daquela matéria, seja línguas ou qualquer outra matéria, você nunca vai aprender os conceitos. Você sempre vai criar um bloqueio mental, você vai fazer os seus deveres de casa como uns itens numa lista de tarefas. E não é esse o princípio. O princípio é você realmente aprender e colocar em prática. Então o que acontece? Nas escolas de inglês, eles oferecem, ou nas escolas de idioma em geral, eles oferecem um pacote para você estudar, certo? E eles mostram pessoas que tiveram histórias de sucesso, como primeiro lugar no TOEFL, primeiro lugar no TOEIC e coisas assim. Mas eles nunca falam quantas pessoas passaram nesse teste. Eles nunca falam qual é a porcentagem de alunos daquela escola que passaram no TOEFL ou que passaram no TOEIC. Eles sempre falam, ó, tivemos o número um no TOEFL. Mas e se só uma pessoa da escola inteira passou? Quando eles têm 100, 200 alunos? A porcentagem é muito baixa. E é isso que deve fazer diferença quando você procura uma escola para estudar. Segundo, estudar em uma escola, se isso é sua única fonte de estudo da língua inglesa, você vai aprender o que eles querem, quando eles querem, como eles querem. Já pensou nisso? Já parou para pensar nesse princípio? Você não vai aprender a língua direcionada à sua área de interesse. Você não vai aprender a língua voltada para suas necessidades pessoais. Você vai aprender o que eles têm, quando eles se dispõem e da maneira que eles apresentam para você, certo? Você vai ter aqueles livros, né, que parece que saíram de uma produção em série. Começa pelo verbo to be, vai passando to have, pronomes, a conversa básica e daí por diante. Né? Você vai ter os seus testes, você vai estudar muito para poder passar numa prova e vai se esforçar ao máximo para poder passar para o próximo estágio, certo? A questão é, você está pronto para passar para o próximo estágio? Será que as suas notas nos testes do idioma refletem a sua capacidade de falar aquele idioma? Isso é o que realmente faz a diferença. Porque eu conheço e tenho certeza que vocês conhecem também, pessoas que estudaram 2, 3, 5, 10 anos em escolas famosas como a Wizard, CNA, CCAA, a Skill, a Fisk. Todas essas escolas, talvez não sejam tão comuns onde você mora, mas essas são as que eu conheci no passado. Pessoas que estudaram vários anos e não conseguem se apresentar em inglês. Ah, eu não estou dizendo que todas essas escolas sejam terríveis. O que eu estou dizendo é que
você não pode criar uma forma de estudo e esperar que todas as pessoas se encaixem nessa forma de estudo. Isso não funciona. Não funciona, certo? Cada pessoa tem uma forma de aprender diferente. Cada pessoa tem metas particulares diferentes. Cada pessoa tem um sonho, tem uma vontade, tem uma meta profissional. Se o método não se encaixa na forma de aprender daquela pessoa, não importa quanto tempo a pessoa vai estudar. Dificilmente ela vai alcançar o nível que ela realmente deseja alcançar. Ah, o que acontece? Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu aprendi inglês sozinho, certo? E eu, por muito tempo, tive. Eu acreditava que eu podia falar a língua bem, eu acreditava que o que eu sabia era suficiente para me comunicar. Quando eu finalmente vim para os Estados Unidos pela primeira vez, é uma realidade dura, porque a língua que você ouve na escolinha de inglês que você vai todos os dias é bem diferente do inglês falado nas ruas aqui, certo? Por que que às vezes parece ser perfeito? Porque você não está acostumado com o inglês falado pelas pessoas no dia a dia, certo? Ah, Às vezes, o seu professor de inglês, apesar de ter estudado vários anos a língua, ter ido para a faculdade, estudado por 4 anos inglês avançado, coisas assim, talvez nunca tenha saído do país, entendeu? E embora consiga ler, entender e mesmo ensinar a gramática da língua, existem algumas características da língua falada que a pessoa não tem tanto conhecimento, não tem uma certa prática com isso. Por exemplo, por que eu digo isso? Ah, eu me lembro que quando eu estava na escola, eu estudei inglês a partir da quinta série, certo? Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, ou seja, 3, 4, 5 anos depois, certo? Eu fiz um curso de francês com uma professora minha que morou na França, morou em Paris, e a paixão dela era a língua francesa. Ela estudou no Alliance Française, que é uma das melhores escolas de língua francesa no mundo. E depois foi para Paris e morou lá. Se eu não me engano, ela estudou na Alliance Française. Eu acho que foi isso, né? Mas ela estudou por muitos anos e depois foi para a França, morou lá por pelo menos um ano, não sei se foi mais do que isso, mas pelo menos um ano ela morou em Paris e usou a língua todos os dias. Então, quando ela falava com paixão e experiência sobre a língua. E o modo que ela ensinava com o intuito de você realmente falar a língua, não de passar um teste. Eu estudei por um ano a língua francesa num centro de línguas na cidade de Suzano, certo? Bem simples. Mas a professora, ela fazia com que nós falássemos muito. Nós fazíamos peças de teatro, nós falávamos em classe. Então era uma coisa muito prática. Então, a combinação entre a nossa vontade de aprender, a prática em sala de aula e a experiência e conhecimento da nossa professora fez com que nós aprendêssemos mais rápido. Então, foi um conjunto. Ah, Até hoje, eu não me lembro do livro que ela usava. Eu não me lembro do livro que ela usava para dar as aulas. Mas eu aprendi. Por quê? Porque o livro realmente não fazia tanta diferença. Ela usava o livro como uma orientação, como seguir um caminho para ensinar a gente. Mas a língua vinha dela. A prática vinha de nós. Ela só guiava e orientava as práticas. Certo? Em línguas de inglês, em línguas de idiomas, geralmente hoje no Brasil, você tem o livro, você segue o currículo, todos os testes são baseados no currículo, todas as atividades são baseadas no livro. Ah, Você raramente tem atividades extracurriculares, né? Por exemplo, uma festa só em inglês, um passeio só em inglês, uma, uma atividade cuja língua é só o inglês. Hoje em dia as escolas estão começando a fazer isso, mas raramente você vê isso. Você vai para a escola e fica lá entre 1 e 2 horas ouvindo o professor falar e passar folha por folha do livro, folha por folha.
e fazendo exercícios do livro, fazendo tudo baseado naquelas páginas. Existem muitos professores que também não conseguem ensinar se o livro não estiver na mão deles. As aulas não são baseadas no conhecimento e experiência do professor, mas das palavras e das lições que estão no livro. Entendeu? Essa é uma outra armadilha, porque todo o seu conhecimento, todo o seu desenvolvimento está baseado no conteúdo entre as duas capas daquele livro. Existem muito mais coisas a serem aprendidas. Se você hoje decidir aprender uma língua sozinho e faz sua pesquisa na internet, pergunta para pessoas que têm experiência, busca formar a sua própria linha de estudo, o próprio plano de estudo, envolvendo escrita, leitura, ouvir, audição, né? E o que mais? Gramática e fala. Se você pegar esses cinco pontos, essas 5 habilidades na língua, dividir o seu tempo em cada uma delas e praticar fielmente todos os dias, eu garanto para você que você vai aprender a língua mais rápido e de uma maneira mais eficaz do que se você for para aquela escola de inglês que está te cobrando 100, R$ 200 por mês para 1 ou 2 horas por semana. Eu garanto isso para você. Se você não acredita nisso, assiste meus vídeos de grego. Em 30 dias, desculpa, em 90 dias, eu fui capaz de aprender grego o suficiente para falar por 30 minutos sem usar nenhuma outra língua. Certo? É possível você fazer isso. Entendeu? Lógico, nenhuma escola de inglês ou professor particular vai te dizer que isso é possível. Por quê? Porque o mercado deles se baseia em você pagar eles. Certo? É simples. Nenhuma empresa que produz carros a gasolina vai falar para você que álcool é melhor. Por quê? Se eles fizerem isso, eles perdem mercado. Assim como se você for para uma Wizard, se você for para um CNA e você chegar para eles e falar assim, olha, como que eu faço para aprender a língua sozinho? Eles provavelmente vão olhar para você e falar assim, olha, é impossível você aprender a língua sozinho. É simples. Se for uma pessoa que realmente entende a educação, entende línguas, ela vai falar para você que é possível e vai te dar algumas dicas de como fazer isso. Se for só para o negócio, eles vão olhar para você e vão falar assim: é impossível você aprender a língua sozinho. E eu digo para você isso hoje: é possível e não é difícil. Exige esforço, exige tempo e dedicação. Mas você não precisa de dinheiro, você não precisa de um professor para aprender a língua. Você precisa de alguém para praticar a língua, para tirar dúvidas. Mas não necessariamente um professor que você tem que encontrar 2, 3 vezes por semana e perguntar e acompanhar todas as aulas e fazer todas as perguntas possíveis e imagináveis. Não. Você precisa de alguém que responda as suas perguntas. Pode ser um professor, pode ser um professor de universidade, pode ser um professor de escola de línguas, pode ser um professor da escola, pode ser o João da esquina, que estudou inglês por 10 anos, ou pode ser um americano na internet. Hoje em dia, você tem tudo na sua mão, no seu telefone ou no seu computador, na internet. Tudo isso é possível, tá bom? Então, pensa nisso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre como fazer isso, me manda uma mensagem. Eu posso dar algumas indicações para vocês. Eu não vou dizer que eu sei todos os segredos sobre como aprender uma língua sozinho. Mas eu tenho um pouquinho de experiência. Eu já aprendi língua sozinho. Entendeu? Se vocês não querem me ouvir, pergunte a outras pessoas. Vocês não têm que ouvir só de mim. Eu não sou o dono da verdade. Existem milhares de pessoas lá fora que fizeram a mesma coisa. Aprenderam língua sozinhos. E vocês podem pesquisar. Peguem ideias de pessoas diferentes e apliquem na sua vida. O que funciona, você continua. O que não funciona, joga fora.
E assim vai reciclando ideias, reciclando processos, até você atingir a meta que você deseja. Tá bom? Então é isso. Essa é a dica que eu gostaria de deixar hoje para vocês. Se tiver alguma pergunta, manda para mim, algum comentário, pau na máquina. Alguma crítica? Tudo bem. Escolas de inglês que estiverem assistindo isso, desculpa, essa é a verdade, você sabe disso. Tá bom? Então, se quiser mandar uma mensagem para mim, reclamando do que está acontecendo, tudo bem. A gente pode conversar, não tem nenhum problema. Agora, se você é um professor de inglês e está fazendo isso com algum aluno, você está errado. Você está errado e você sabe disso. Ajudem eles a se desenvolverem pessoalmente e não fazer com que eles gastem o dinheiro inutilmente sem chegar a lugar nenhum. Tá bom? É isso, gente. Sucesso. E se vocês precisarem da minha ajuda, eu vou estar aqui. Tá bom? Até a próxima.